Estamos de volta para o primeiro bloco do Tribuna Livre e eu sei que o Osmir está com a língua coçando, porque foi ele também que estruturou o programa de hoje com os convidados aqui, o Márcio viajando, o Osmir disse, deixa comigo. E aí ele está com a língua coçando, está com um monte de papel na mão, coligação A, coligação B, coligação B, C. A bola é sua, companheiro. Não, você colocou logo para iniciar a peleja, né? Sim. Não, eu queria saber dos dois se está batido o martelo da segunda chapa da oposição e quais são os partidos que comporão essas chapas. Osmir, olha, nós tomamos essa decisão já tem algum tempo. Nós estamos construindo isso dentro de um ambiente de harmonia, porque esses 4 partidos, que são PMN, PTC, PPS e o PSC, que eu estou como presidente, nós já havíamos trabalhado essa possibilidade, porque, assim, eu penso primeiro que quanto mais candidatos tiver, melhor é para o candidato a governo. Sim. E se nós fôssemos fazer uma chapa única, alguém ficaria de fora. Olhando também para a disputa dentro de um ambiente que a gente possa disputar uma campanha de uma forma igualitária. Então, nós pensamos nesses partidos que nós teríamos ali candidatos que não tivessem mandato, no exercício do mandato, para que a gente pudesse ter uma disputa melhor. Com isso, nós agregamos mais 2 outros partidos. Agora, recentemente, colocamos também PTB, né? Gavir conosco, o PTB, da Charlene, e o Solidariedade, que agora está sob a responsabilidade da doutora Wanda. Então, esses 6 partidos hoje compõem essa chapa alternativa dentro da oposição. Todos os partidos estarão apoiando a candidatura do Gladys Cameli, só que agora numa disputa mais equilibrada entre esses 6 partidos. E como é que você vê isso, Ned? Olha, eu vejo com muita felicidade, porque o Solidariedade da doutora Wanda e o PTB da Charlene estavam assim meio que sem saber o que fazer. Aí teve uma conversa interna conosco, com o PMN, com o PTC e o PSC. Né? E o PPS da Rosana. E vocês nos aceitam? Diga, claro que a gente aceita. Pode vir que nós estamos de braços abertos. Né? E para estadual, começando com você, como é que está? Porque vocês vão sair unidos aqui para federal, mas está para federal. Não, é federal e estadual. E estadual? Tudo junto. Os dois é. É federal e estadual. Essa é uma das regras. Mas tem partido aí, por exemplo, que a gente sabe, de informações de bastidores e tal, de que há uma certa resistência ainda para estadual, ou já está batido o martelo? Ou e a ponta está virada. E a ponta virada. É mesmo? Sabe por quê? Porque é uma das regrinhas, sabe, básicas dessa aliança da família, dessa chapa, né? E que não tenha mandato e que seja dessa forma, que venha de corpo e alma. Federal e estadual. Agora nós estamos pensando, dentro da candidatura federal, é uma chapa única. O que nós estamos avaliando é que, diante da quantidade de pré-candidatos a deputado estadual que terá nas 6 agremiações, que a gente possa construir 2 chapas. Mas essa é uma decisão que nós vamos tomar só lá no final, porque hoje são pré-candidatos. Até você sabe, da política, pode ser que lá na frente muitos desistam. E se houver uma desistência muito grande, nós temos que ter 48 candidatos. Então a gente junta num chapão que seguramente apresentará 4 a 5 deputados eleitos por conta de os nomes, né? Que tem nomes com bastante Jamil, quantidade de votos aí. nas eleições passadas, inclusive nas que eu participei como candidato a deputado federal, a gente praticamente sabia de antemão o nome dos 8 que seriam eleitos. Hoje nós temos um elenco de candidatos a deputado federal que somam 25 pré-candidatos. Esse potencial. Que nenhum deles surpreenderá se for eleito. Eu não estou, se fosse eleito 8. Mas não vai ter grande surpresa nessa eleição. Essa quantidade de candidatos também foi imposição dos diretórios nacionais em função da causa de Barreira? Sim, nós estamos hoje vivendo um novo momento da política brasileira, né? Nós estamos sob o regime de uma nova legislação. Hoje, com a cláusula de barreira, todos os partidos terão que fazer, aqui pelo Acre, por exemplo, para dar um exemplo aos nossos telespectadores, que
teria que ter pelo menos 7 a 8 mil votos, dependendo das abstenções. Então, qualquer partido hoje, que no passado poderia passar batido, que não teria necessidade de apresentar, se não tivesse uma candidatura competitiva, hoje obrigatoriamente tem que ter. Então, de todos esses candidatos que estão aparecendo, qualquer um deles, como você falou, pode ser eleito. E aí, para aqueles partidos que estão ali já, né, como o meu, que tem 13 deputados federais, eles estão muito mais atentos a uma candidatura, por exemplo, no Acre, que é onde eles podem, né, manter essa cláusula de barreira, no caso, sem ser atingido por ela. Né? Além disso, o PMN e todos os outros partidos. Porque tem um detalhe, Narciso, muito sério, e aí eu compreendo muito bem a responsabilidade dos presidentes, dos chamados, assim chamados, partidos menores. Se esses partidos, pelo menos não atingir, não digo nem eleger, mas pelo menos não atingir, provavelmente o presidente, o pessoal pode pedir a presidência de volta, não é isso? E se ele continuar existindo, né? Na minha avaliação, não, porque também tem os 2,5%, porque não vai fechar as portas agora se não alcançar a cláusula de barreira. Os 2,5% vem para a próxima. Quem sabe na próxima eleição. Já, para essa eleição já é 1,5%. Sim, é 1,5%. Estou falando no próximo, vai ser 2,5%. Nessa hora, não fechará as portas. Agora, até o dia 7 de abril, a gente, por exemplo, nós, presidente de partidos pequenos, como tu diz, assim chamado, né? E foi uma batalha grande. Por exemplo, os meus pré-candidatos são 2. A Marileide Serafim e o doutor Edson de Brasileia. Ou seja, não é que eu esteja querendo alcançar a cláusula de barreira, eu quero eleger. Nós vamos eleger aqui dentro, se Deus quiser. Dentro dessa chapa. Um deputado federal faz tranquilamente. Aqui? Sim. Fazemos 2, tranquilos. 2 deputados. Não é por isso que o pessoal da turma de lá que não fizeram a lição de casa não dorme? Que pessoal? Do lado de lá. Do lado de lá do muro. Me diga uma coisa. A gente sabe que houve problema, pela imprensa também, a gente sabe que houve problemas para uma aceitação dessa composição. A gente sabe que houve problema, uma pressão, por exemplo, no pré-candidato a governador, no Gladson. Até que ponto ele tem o poder de discutir ou de interferir na decisão de vocês? Deixa eu tentar aqui começar a responder e depois quero que o Jamil conclua. Eu vou dizer por mim. Eu fui educada numa tática de guerrilha. Eu não aceito pressão, não. Segundo, o Gladson não é bobo, nunca fez isso. Ele é um homem inteligente. Ele nunca fez pressão, não, pelo menos comigo. Eu falo por mim, Nunca, pelo contrário. Como é que o pessoal vai não querer 60, 70 mil votos? Como assim? Como assim, Brasil? Então não existe, e ele nunca. Pelo contrário, teve algumas pessoas que não fizeram a tarefa de casa, que queriam a minha cabeça, do Jamil, a do Júnior. O PMDB não gostou, por exemplo. O PMDB não gostou, nem está gostando. Eu estou sabendo agora. Eu estou sabendo que o Luiz Carlos escreve todo dia. Entendeu? A coluna do Luiz Carlos Vamos pensar, se a Valdete, que é advogada, disse que ela foi treinada num ambiente de guerrilha, tática de guerrilha. Eu, como policial federal, fui treinado para a guerra. Para combater a guerrilha. Para combater a guerrilha. Mas assim, olha, é claro que os partidos maiores, né, que têm mandato, já eles estão preocupados com isso, porque na composição anterior, da forma que se fazia a campanha para deputados federais anterior, ela dava essa oportunidade, que colocava ali uma meia dúzia de pessoas que poderiam somar na legenda. Hoje não. Hoje é uma questão de sobrevivência. Né? Aquela situação do PEN, né? Aconteceu. Você lembra, né? Muito bem, né? Hoje é uma questão de sobrevivência. O PSC não tem que ficar perguntando para o candidato a governo A ou B o que ele acha melhor para o partido. O que é melhor para o partido é nós temos uma candidatura que dispute uma eleição de verdade, claro. A cláusula de barreira já é uma coisa que a gente nem pensa, porque nós estamos trabalhando além disso e tentar fazer um mandato. Né? Agora, disputar num ambiente como esse hoje, que tem o financiamento público de campanha, um dos partidos maiores, né, tem milhões de reais a serem investidos dentro do Estado como o nosso, que é pequeno, porque é proporcional ao candidato e não à votação. Justamente. Então, é claro que nós vamos buscar aqui um ambiente mais saudável. E o Gladson, por inteligente que seja, né, jamais interferiria nisso. Eu creio que pode ser que outros proporcionais fiquem preocupados, mas eu acho que... Mas olha, você vê o seguinte, viu, Narciso e Astelli, e os nossos 2 debatedores entrevistados. Pela primeira vez, a Frente Popular do Acre está admitindo, inclusive,
Três chapas para federal. 3 chapas para federal. Por quê? Porque não só com isso contempla os interesses dos partidos, mas também é benéfico ao candidato a governador e senadores. Exatamente. Que é mais... Porque nós aprendemos, nós três aqui que também queremos disputar uma eleição, nós aprendemos o seguinte, que os grandes cabos eleitorais de campanha são os candidatos a deputado estadual e federal. Justamente. Porque esses que estão indo por todo Da dia. capilaridade. Exatamente. Então, vamos pegar aqui o exemplo da eleição passada. Eleição passada para prefeito. Aqui nós tínhamos quanto? Parece que eram 50 e poucos. Lá em Cruzeiro, tinham 40 e poucos candidatos da Frente Popular para vereadores. O pessoal ligado lá, o Wagner, tal, que é prefeito, estão 100 e tantos candidatos a Foi, mais de 100. Mais de 100 candidatos a vereadores. Aí o resultado foi o que se viu. Já era previsto. Na verdade? É verdade. E além disso também, pela primeira vez que temos o financiamento público de campanha, todos os partidos vão querer fazer algum nível de investimento dentro dos estados. Então, se um candidato a governo inibe isso, ele vai pagar essa conta sozinho, Estela. Então, é muito melhor que ele permita que saia várias candidaturas para que dentro, sobretudo como a nossa, que tem uma possibilidade real de eleição, que ele faça ali os investimentos. E é claro que isso cai dentro da campanha do majoritário de graça. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade da gente ser pressionado quanto a isso. Inclusive, nós já estamos fazendo a apresentação. Tem nome, essa chapa tem nome, é uma aliança. Aliança em Defesa da Família Acriana. Então, estamos começando um novo trabalho político com personagens que, pelo menos em campo federal, não tiveram mandato ainda. E eu creio que esse mandato que vir para dentro dessa coligação é um mandato que vai ser construído com essa aliança, quem sabe até mais na frente. O nome dos a federal? Sim, a federal pelo PMN, a doutora... A doutora é candidata federal? Não, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Deputada estadual. O doutor Edson, de Brasileira. O doutor Edson, que é o federal. E a Marileide Serafim, de Sena Madureira. A Marileide, que foi deputada estadual. Pelo PMN já também. Já foi Ah. deputada eleita pelo PMN. E pelo PPC tem o Júnior Santiago, Filho do Ronivon. Filho do Ronivon Santiago. Pelo PSC eu serei o candidato, eu estou como pré-candidato a deputado federal. Pelo PPS vai ser a Rosana, que é uma novidade nas oposições, que tem muita mobilização. Da CUT, que está absolutamente animada na campanha. Pelo PTB. Charlene pelo PTB, que deve vir com uma votação grande lá de Sena Madureira, com a base forte que ela tem. Doutora e também Wanda. a doutora Wanda, que esse Vale do Acre aí, ela conhece muita gente. De solidariedade agora. De solidariedade. É uma chapa forte. Muito forte. Viu as meninas? São 3. E mulheres, né? Mulheres. Interessante. Mulheres. Narciso. Jamil, você falou há pouco tempo do fundo eleitoral de campanha, né? Público, né? Financiamento Às vezes, público. quando eu estou conversando com os candidatos aqui do Acre, eles estão pensando que o Banco Central vai se abrir para dividir. Olha aí, ó. Esse dinheiro não chega todo, não, nessas aqui? Esse fundo eleitoral de campanha, ele soma para todas as candidaturas em todo o país 1 bilhão e 700. Manteiga e vento de gás. Tem 60 mil candidatos no Brasil disputarão a próxima eleição. Quando você sair dividindo, dando prioridade ao candidato a presidente da República, aos candidatos a governadores, Senadores. aos senadores, Os majoritários. e aos deputados federais, o deputado estadual não vai sobrar dinheiro para encher o tanque de um carro. Eu imagino que não. Mas obrigatoriamente 30% é para as mulheres. Isso é. Não, mas tem outro dado. Incentivado pelo TSE, viu? Por exemplo, os partidos que, por exemplo, não tem candidato à presidência da República e não tem um candidato a governador de estado, como a maioria, digamos, é o caso do PMN, no caso do... Eles vão dar especial atenção ao deputado federal, que por sua vez dará o seu estadual, porque é casado. Mas não tenha dúvida, Mas a grande atenção desses recursos serão destinados aos deputados federais. Porque o que interessa é ele ter muito mais um deputado federal do que um governador. Eu sei. Agora, mas olha, você me fez a pergunta, eu preciso esclarecer. É exatamente por isso que nós criamos essa chapa alternativa,
Porque para aqueles que têm mandato, tem valores mais altos, até pela manutenção do mandato. Claro. Para nós que temos partidos pequenos, com fundos baixos, porque está lá no portal da transparência os valores que cada partido vai receber. Agora, nós vamos competir recebendo alguns milhares de reais, que inclusive, particularmente, eu sou contra. Eu quero deixar claro, doutor Valdete, que eu sou contra. No entanto, é a regra que está posta. Como eu também sou contra essa questão da legenda, onde eu, por exemplo, o Astélio acompanhou isso, tem 17 deputados eleitos com menos votos do que eu, e eu não fui eleito. Então, tem coisa que a gente é contra, mas se submete porque é a regra. Então, a regra hoje é dividir pela bancada federal para cada partido. E agora nós não podemos disputar com esses partidos aí que são muito grandes, que têm mandato e que vai ter um financiamento muito maior. Então, essa é a ideia da gente competir entre nós. E quem indica como candidato só 2 ou 3 em situações plenamente favoráveis. Né? Exatamente. E pelas regras do TRE, o PMN do Acre vai ter esse fundo eleitoral de campanha, público de campanha. Agora, o PMN Acre não recebe uma banda, um tostão, um vintém de fundo partidário, já que se fala em transparência, né? Claro. Nem na época do senador. Por quê? É regra, está no estatuto. Entendeu? Não recebe fundo partidário. Nós fomos numa reunião na qual eu opinei e disse, vamos acabar com essa história de nomear, vamos para votação, né? E quem fizer a cláusula de barreira ou eleger um federal, começa a receber o fundo partidário, o PMN. Mas o fundo partidário é uma coisa, o fundo de campanha é outra. Mas aqui não, mas porque as férias, as pessoas aqui, todos os dois são dinheiro público, né? Então é difícil mexer com dinheiro público. Claro. Agora, o que é que tem que ser, nossa, muita transparência. O que é que diz o tudo? Não se recebe nenhum tostão de fundo partidário, desde a época do senador Sérgio Petecon, ex-presidente do PMN. Então, assim, não se recebe, porque as pessoas falam assim, presidente de partido, tá ganhando. Nada disso. O PMN funciona no meu escritório, na minha casa, e eu tenho prazer nisso, porque eu gosto de fazer política e o PSC, verdadeira. da mesma forma, não recebe R$1. E a gente faz isso, né? Vai às nossas custas mesmo. Até porque o PSC para nós veio assim como uma luva, né? Porque trabalho social cristão, que é aquilo que a gente vive no dia a dia. Mas, Jamil, você ia botar um blazer, de repente você disse, não, eu prefiro não usar o blazer, que eu quero mostrar a minha camisa, que é Frentes de Agentes da Polícia Federal. Existe uma frente? Sim, existe um movimento nacional que está trabalhando isso. Os policiais federais decidiram não simplesmente participar da política pelo lado de fora, mas agora também participar da política pelo lado de dentro. Nós temos uma candidatura que vai sair em cada estado e eu fui escolhido por essa frente, que é chamada Frente Lava Jato. Quem quiser pode acessar lá, ver os nomes, que vai mostrar muita coisa aí. Nós estamos aí muito entusiasmado. Eu fui escolhido no Acre para ser o representante dessa frente. Isso mostra o quanto todas as instituições sérias precisam se envolver nessa retomada do país. Eu acho que nós estamos passando por um momento, Osmir, que todos nós brasileiros precisamos dar uma contribuição. Sim. Eu, por exemplo, poderia estar sendo candidato a deputado estadual, com a votação que nós tivemos. Pode ser que agora na oposição, que normalmente as votações são mais baixas, eu poderia ser eleito com mais facilidade. No entanto, eu decidi, convidado pela Federação Nacional dos Policiais Federais, decidi sair candidato a deputado federal porque eu quero também participar dessa legislatura federal de 2009 em diante, que eu chamo de legislatura da moralidade. Eu creio que pela primeira vez no nosso país está bonito falar de coisa séria. Eu lembro que antigamente ia falar, rapaz, mas o fulano de tal saiu da política sem ganhar R$1. Aí isso é burro, isso aí foi um besta. Hoje não. Hoje, por causa das redes sociais, as informações estão chegando muito rápida e hoje está bonito falar. Exemplo do que está acontecendo com o judiciário sério e o judiciário não sério, a polícia séria, a polícia não séria, a política séria, a política não séria, tudo isso está caminhando muito rápido. É exemplo do que acontece, por exemplo, com o Gilmar Mendes, é exemplo do que acontece com o Moro, o Sérgio Moro. Então, os dois de uma mesma, de uma mesma representatividade, vamos dizer assim, que é da justiça, mas uns a favor, outros contra. Então, eu creio que nós, da Polícia Federal, podemos contribuir e vamos contribuir. Eu vou chamar intervalo. Mas deixa eu só estava muito atento. Ratificar. Você estava muito atento olhando para... Ratificar que o Jamil está dizendo. Ratificar ou retificar? Ratificar. Confirmar. Não, retificar. Retificar, por isso que eu perguntei. Ele falou, Retificar é ajeitar. Eu sabia que ele ia... Ratificar contestar. Contestar. Pois é, quer retificar.
A minha impressão diverge da sua. Para mim, depois desse moralismo, que eu considero falso moralismo que se abateu na política brasileira, que já liquidou a classe política, nos poderes executivo e judiciário, se você tem assistido ultimamente a briga e a confusão e os arranca-rabos com juiz de primeira instância, juiz de segunda instância e ministro, a próxima vítima que vai passar de moral já vai ser o Poder Judiciário. Me perdoe dizer isso. Mas eu acho que você está ratificando mesmo, porque foi o que eu disse. A classe ruim ela vai ser muito bem discernida da classe boa. Isso está muito palpável. Antigamente todo mundo pensava que era bom, né? E hoje a gente está vendo que nem todos são. Acho que você está concordando. Deixa eu ir para o intervalo, volto já na sequência para o segundo bloco do programa Tribuna Livre. Voltamos já.